Essa é a tempestade que você está com Jesus. Muitas vezes nós passamos por luta e questionamos às vezes nós chegamos até bargar Deus e perguntar: Senhor, por que eu estou passando por esta prova? Senhor, por que eu estou passando por esta luta? Eu fiz algo errado? Eu não estou te obedecendo? Não, irmão. Só está faltando tu despertar Jesus, chamar Jesus. Só está faltando tu se curvar aos pés de Jesus e clamar a Ele. Porque muitas das vezes você só faz clamar, você só vai reclamar das lutas. Essa batalha é grande, essa luta é grande, mas só olha para o problema, mas não olha para Deus, que é o dono do problema, é o Deus que resolve as causas perdidas, é o Deus que faz acalmar a tempestade. Nós temos que olhar para Ele, meu irmão. E a palavra nos diz que aqui a tempestade acalmou. Toda tempestade acalmou. Essa é uma da tempestade que é a diferença que Jesus estava. A outra tempestade vai falar do profeta Jonas. A palavra nos diz que Deus ele dá ordem a Jonas para ir a uma grande cidade, chegasse lá, pregasse a palavra, dissesse que aquela cidade em 40 dias ia se acabar. E Jonas desobedeceu ao Deus poderoso. Ele, em vez de ir para a cidade, ele foi para outra, se escondendo dentro de um navio. Essa é a tempestade da desobediência, meu irmão. Às vezes passamos por tempestade porque às vezes nós estamos desobedientes a Deus. Nós temos que parar para pensar e perguntar a Ele aonde é que nós estamos desagradando a Ele. E a palavra nos diz que Jonas ele entra dentro daquele barco, paga a sua passagem. A primeira coisa que ele faz é descer para o porão do navio. Mas só que Deus queria que ele fosse para outro canto, pregar a sua palavra. E Jonas temia entrar dentro daquela cidade, porque era uma cidade violenta, era uma cidade que matava, colocava suas cabeças das pessoas como troféu, meu irmão. Eu creio que Jonas teve medo. Jonas não acreditou no poder de Deus naquela hora. Aí Jonas estava lá. E o que é que Deus faz, meu irmão? Manda uma grande tempestade. Mas aí, às vezes Deus ele é tão misericordioso com cada um de nós, que às vezes por causa do nosso erro, Ele faz coisas grandes. Porque através do erro de Jonas, o Senhor Jesus ganhou toda aquela tripulação daquele navio. Porque a palavra nos diz que a tempestade era grande. A tempestade era tão grande que aqueles homens se esforçavam. A palavra nos diz que eles jogavam as fazendas, procuravam aliviar o peso do navio, para que o navio não pudesse naufragar. Mas não era o peso. O único peso que estava ali se chamava Jonas. O problema daquele navio não era as fazendas, meu irmão. Não eram as coisas que ele estava lançando no mar, não. O único problema daquele navio se chamava Jonas. E ele estava escondido no porão. Que a palavra nos diz que o mestre daquele navio, quando ele desce para o porão que vê Jonas, estava lá Jonas dormindo, um sono profundo, um sono tão profundo que não estava nem observando o que estava acontecendo. Quantas pessoas estão hoje dormindo no sono profundo, não estão ouvindo a palavra de Deus, não estão ouvindo a voz de Deus. Deus ainda fala, meus irmãos. Deus não mudou. Deus ele continua sendo o mesmo.
Deus ele continua fazendo milagre, Deus ainda continua curando, Deus ainda continua salvando, Deus ainda continua fazendo coisas grandes, meus irmãos. E a palavra nos diz que ali estava aquele mestre do navio, acorda Jonas e pergunta: o que é que tu faz aí, homem? E Jonas ele se levanta, e aquele homem pergunta: que ocupação é tua? Que povo tu é? E ele diz: eu sou judeu, eu sirvo o Deus que fez o céu, a terra seca. E aqueles homens, eles ficaram com medo, eles temeram, meu irmão. Sabe por quê, minha irmã? Porque aqueles homens, eles estavam clamando os seus próprios deuses para que aliviasse aquela tempestade. Mas só que os deuses que eles estavam clamando não falam, não andam, não tem perna, não tem ouvido, não tem olho, não tem nada. Estava clamando o Deus errado. E a palavra nos diz que Jonas diz: não, o problema sou eu. Mas ele só diz que depois de lançarem sorte. Aqueles homens vão lançar sorte para ver de quem é a culpa. E a sorte caiu em quem, meus irmãos? Em Jonas. E Jonas: não, me pegue e me lance as águas. Aí aqueles homens, quando ouviu Jonas falar isso, aqueles homens remavam cada vez mais no seu barco, porque aqueles homens não queriam lançar Jonas no mar. E chega o próprio momento que eles começam a orar a Deus e dizer: Senhor, nos perdoa por esse sangue inocente. Porque no momento que aqueles homens lançassem Jonas, eles sabiam que Jonas morria, porque eles não sabiam do poder que Deus tinha na vida de Jonas. Eles não sabiam o projeto que Jonas tinha com Deus, nem Deus com Jonas. Eles não sabiam. Eles pensavam assim, né? Se eu lançar esse homem no mar, ele vai morrer, porque a tempestade é grande. Mas a palavra nos diz: joga a lança Jonas ao mar. E na mesma instante a tempestade calma, porque o problema foi lançado fora. Se nós queremos que a nossa tempestade se acalme, meu irmão, nós temos que lançar fora o que não agrada a Deus. Nós temos que se libertar das coisas que não servem para Deus. Nós temos que lançar fora e ficar só com as coisas de Deus. O que é de Deus é de Deus. O que é do mundo, deixa no mundo, meu irmão. Não traz para a presença de Deus. Lança fora. Que no momento que tu lançar fora, tu pergunta a Deus o que é que está te pedindo de te receber a tua bênção. No momento Deus vai falar contigo e tu lança fora, que tu pode pensar que a tua tempestade ela vai se acalmar, porque Deus ele vai trabalhar. E o nosso Deus é o Deus da providência. O que é que esse Deus faz com Jonas? Manda um peixe. Manda um peixe para tragar Jonas. A palavra de Deus não fala que peixe era. Diz que é um peixe. Eu não sei se era um tubarão ou se era um peixe maior. Eu sei que era um peixe. E a palavra nos diz que Jonas passou 3 dias no ventre de um peixe. Durante esses 3 dias foi o tempo suficiente para que Jonas se arrependesse do que tinha feito. Era o suficiente para que Jonas se arrependesse por não ter feito a vontade de Deus. Que dentro do ventre de peixe Jonas começa a clamar, começa a orar, começa a pedir a Deus misericórdia. E a palavra nos diz que o Senhor Deus ele dá ordem ao peixe que vomitasse Jonas. Ainda foi perto da cidade que era Peniel. E a palavra de Deus diz que Jonas entra naquela cidade, começa a pregar a palavra de Deus. Se arrependeis que em 40 dias essa cidade ela vai ser destruída. Mas Jonas não esperava só de uma coisa: o arrependimento daquele povo. Jonas não esperava que aquele povo fosse se arrepender
próprios pecados. A palavra de Deus diz que chega até o rei, e o rei vai dar uma ordem para todo aquele povo que jejuasse, que não comesse e nem bebesse e se vestisse de panos de saco. Tanto as pessoas como os animais. Senhor, animais nenhum, grandes e pequenos, nem beba nem coma, não dê de comida a nenhum deles, ainda viste de pano de saco. Você já pensou uma vaca vestida de pano de saco, meu irmão? Você já pensou um burro vestido de pano de saco? Uma ovelha? Que ele deu ordem para todos se vestir de pano de saco, até os animais. Até os animais. E ali o rei rasga suas vestes e vai para fora do seu trono, clamar a Deus, pedindo perdão pelos seus pecados. E a palavra de Deus diz que ele poupa aquela cidade e todo aquele povo. Mas a palavra de Deus diz que Jonas, quando ele termina de pregar a sua palavra, ele se sente ao lado do oriente da cidade. Lá em Jonas senta, faz uma cabana para ficar debaixo. Mas Deus sabia o que Jonas ia fazer depois. Assim como Deus sabe da minha vida e da tua vida. A palavra de Deus diz que o Senhor Deus fez nascer uma árvore numa noite, e na outra ela morreu. A palavra de Deus diz que Jonas ficou debaixo da árvore, daquela sombra. Ali ele ficou se agradando por aquilo que Deus tinha feito. Mas quando foi no outro dia que os bichos comeram daquela árvore, que aquela árvore morreu, Jonas começou já a fazer o que, meu irmão? Jonas já começou a clamar a Deus, dizer: Senhor, melhor eu ter morrido, melhor eu ter morrido. E o Senhor Deus olha para ele e fala com ele: olha, Jonas, tu tivesse dó da árvore que tu não plantou, tu não fizeste nada, e eu não ter dó desta cidade, deste povo que não sabe decidir a sua mão direita da sua mão esquerda. Mas Jonas queria ver a destruição, meu irmão, porque foi ele o que ele pregou. Ele queria ver o que ele tinha pregado, mas ele não sabia que Deus tinha poupado aquela cidade. E Jonas desejou até a morte, meu. Quando Deus levanta um de nós, vai aparecer Jonas, meu irmão, a querer te parar. Vai aparecer Jonas para que tu não siga a caminhada. Vai aparecer, ó, meu irmão, quando tu sai da tua casa, tem Jonas sentado, olhando para ti. Nós somos o povo mais vigiado da face da terra, meu irmão. Nós somos vigiados 24 horas, meus irmãos. Nós somos vigiados pelos nossos vizinhos. Nós somos vigiados pelos próprios irmãos das igrejas. Nós somos vigiados pelo próprio adversário do inimigo. Nós somos vigiados direto, meu irmão. O que nós temos que fazer é mostrar a face de Cristo em nossas vidas. O que nós temos que fazer é mostrar o brilho de Deus que Ele deu para mim e para você. O que nós temos que mostrar é quando nós passar, as pessoas vêm dizer: se eu for ser crente, eu quero ser que nem aquela mulher canela de fogo. Se eu for crente, eu quero ser que nem aquele homem canela de fogo. Se eu aceitar Jesus, eu quero ser uma mulher de oração que nem aquela dali é. Se eu aceitar Jesus, eu quero ser um homem de fé que nem aquele dali é. É o teu testemunho. É o teu testemunho que faz as pessoas aceitar Jesus. É o teu testemunho que faz as pessoas aceitar Jesus. E Jonas ficou muito chateado. Eu acho interessante
que quando ele estava no ventre do peixe, ele orou ao Senhor para que Deus perdoasse, para que Deus tirasse ele do ventre de peixe. E quando ele está fora, que está livre, ele quer morrer, porque o Senhor Deus não fez o gosto dele, porque o Senhor Deus não destruiu a cidade. Quando as pessoas olham para nós e veem a nossa diferença, é fora de série. Quando eu mostrar aqui um pouco da palavra, eu vou contar só um restinho aqui do testemunho da macumba que fizeram. Não sabe o que foi que eu fui fazer, meus irmãos? Eu senti assim um pouco de quem era a pessoa que tinha feito. Eu fui desejar o mal dela? Não. Fui derrubar o joelho no chão e dizer: Senhor, esta mulher que fez macumba para mim, para minha esposa, em nome de Jesus, eu quero ver ela libertada, eu quero ver ela servindo ao Senhor, eu quero ver ela louvando ao Senhor, eu quero ver ela dentro da tua casa, eu quero ver ela te servindo, meu Deus. E esta pessoa, ela tinha viajado, tinha se mudado, era muito amiga da gente. Foi um dia, Deus tocou nos nossos corações, vamos visitar esta pessoa. A gente foi visitar no interior, irmão. A primeira coisa, quando nós chegamos lá, meu irmão, ela disse logo: Pai do Senhor. Eu digo: ô Jesus, como tu é bom, Senhor, tu ouviste as minhas orações. Vivia fazendo mal, agora está fazendo o bem, louvando, exaltando o teu nome. Eu podia muito bem desejar o mal a ela, não podia? Podia, nós somos livres. Mas nós temos que fazer a diferença. Se faz o mal a gente, vamos fazer o bem. É difícil? É. É duro? É. Mas se Deus tiver no controle, tudo fica fácil. As coisas difíceis, elas se transformam em fácil. Porque esse Deus, ele é maravilhoso, é fiel e amoroso. Aqui é a segunda parte da tempestade, é a desobediência. E a outra que vai falar é que quando o Senhor Jesus, ele dá ordem aos seus discípulos, diz: olha, passando para o outro lado, enquanto eu vou despedir aqui a multidão. A palavra do Senhor nos diz que aqueles homens entram no seu barco e vai atravessar. Mas a palavra de Deus nos diz que quando ele chega no meio do mar, a tempestade vai chegar. A tempestade vem contra aqueles homens. Mas só que o Senhor Jesus, ele estava no monte, ele estava orando, ele estava falando com o Pai. Porque o Senhor Jesus, todas as vezes que fazia esse milagre, ele ia para o monte orar ao Pai e agradecer. O que nós temos que fazer é agradecer a Deus. O que nós temos que fazer é agradecer a Deus pelo que Ele fez na minha vida, o que Ele fez na tua vida, a transformação que Ele fez na tua vida e na minha vida. Esse é o Deus da transformação. Eu gosto sempre de articular, de falar. Na minha época eu não era crente, não tinha aceitado Jesus. Era um homem cachaceiro, um homem que muitas das vezes trabalhava, começava a beber sexta, bebia sexta, sábado e domingo. Sempre eu digo que o meu shampoo, meu irmão, era quando eu vomitava e rolava por cima. E hoje eu olho para a minha vida, o que Deus fez, o que Deus me transformou na minha vida. Durante esses anos todos de casado que eu tenho com ela aí,
quantas pessoas não chegaram para ela e disseram: deixa esse homem, este homem não presta, esse homem não faz bem a ti. Mas ela aguentou. Foi, varoa? Aguentou, e nós estamos juntos até hoje, até o dia que Deus quiser nos levar. Não teve macumba, não teve nada que desse jeito, porque nós estamos na presença de Deus. E aqui a palavra nos fala que quando Jesus deu ordem aos seus discípulos que eles vão, Jesus sobe para o monte orar. Mas quando chega 3 horas da manhã, o Senhor Jesus, ele desce aonde estavam os seus discípulos. E os seus discípulos estavam passando por lutas. Os seus discípulos estavam numa tempestade grande. Os seus discípulos não sabiam o que eles estavam fazendo mais, porque a tempestade era grande. Mas é no momento, meu irmão, que a gente pensa que não tem mais solução. É no momento que o nosso Deus entra. No momento que nós pensamos que não tem mais jeito, é no momento que o nosso Deus ele chega. É no momento que nós pensamos que não vai conseguir, é no momento que o nosso Deus ele vem andando por cima das águas, ele vem caminhando, ele vem de madrugada, ele vem de manhã, ele vem de noite, ele vem pela tarde, ele vem toda hora, meus irmãos, ele vem caminhando lá dentro de ti. E aqueles homens achavam que não tinha mais solução. Aqueles homens, quando olham para a tempestade e olham para o mar e vê Jesus andando, eles olham para o outro e dizem: é um fantasma, é um fantasma. E o Senhor Jesus chega e diz: tem bom ânimo, meus filhos, que eu estou chegando para acalmar a tua tempestade. Tem bom ânimo, meu filho, que sou eu que estou andando por cima das águas. Tem bom ânimo, sou eu que estou chegando para acalmar a tempestade. E a palavra de Deus nos diz que Pedro olha e diz: Senhor, és tu mesmo? Se for o Senhor, manda eu ir ter contigo. E o Senhor Jesus disse: vem, Pedro. E Pedro ele desce do barco, começa a andar por cima das águas. Pedro ele vai ao encontro de Cristo. Pedro ele vai andando ao encontro de Cristo. Mas Pedro começa a olhar para as dificuldades. Pedro começa a olhar para a tempestade. Pedro começa a olhar para as dificuldades e começa a afundar. Se nós olharmos para as dificuldades, meu irmão, você pode ser mulher guerreira, mas você vai afundar, porque tu está olhando para as dificuldades, tu não está olhando para Cristo. Te entrega a Cristo, deixa Cristo fazer a vontade dele. E ele começa a afundar e começa a clamar: Senhor, estou afundando, tem misericórdia. E naquele mesmo instante o Senhor Jesus pega Pedro pela mão e levanta e começa a andar. No momento difícil, vamos clamar a este Deus, meu irmão, porque ele vai andar contigo por cima da tempestade. Neste momento começa a clamar a Deus, meus irmãos, que ele vai passar a luta contigo. Ele vai pegar em tuas mãos, ele vai te atravessar e tu vai chegar do outro lado e vai dar o grito da vitória em nome de Jesus. Tu vai dar o grito da vitória. Tu vai chegar do outro lado e vai dizer: em nome de Jesus eu venci essa dificuldade. Em nome de Jesus eu cheguei do outro lado e não afundei. Porque Jesus estava segurando em tuas mãos. Se nós segurar na dele, nós soltamos, meu irmão. Mas se ele segurar na tua, não tem diabo nenhum que tire das mãos dele. Porque a sua palavra mesmo diz, ele diz: aqueles que o Pai me deu, ninguém tira de mim. E a palavra nos diz que Pedro, com o Senhor Jesus, andando por cima das águas, quando ele chega, que entra no barco,
tempestade se acalma. Quando Deus entrar nas nossas vidas, a tempestade se acalma. Quando Deus entrar em tua casa, a tempestade se acalma. Porque a tempestade se acalmou quando Jesus entrou dentro do barco. Quando ele entrou dentro do barco, toda a tempestade se acalmou. Ficou bonança, ficou coisas boas, ficou tudo brando, tudo normal. Por quê, meu irmão? Porque Deus, o Deus poderoso, estava lá. O Senhor Jesus estava lá, junto com seus discípulos. Muitas das vezes a fraqueza é nossa mesmo. Muitas das vezes nós é que somos fracos. Muitas das vezes a gente crê, tem fé, mas no mesmo instante não tem mais fé. Mas se nós verdadeiramente tiver fé como Deus, como Jesus falou, se a tua fé for do tamanho do grão de mostarda, tu dará ordem a este monte, e este monte se transformará. Mas isso vai depender da minha fé e da tua fé. Deus, Ele faz coisas grandes ainda. Deus ainda faz milagre. Deus ainda cura. Porque esse Deus, Ele é maravilhoso e fiel. Antes de eu encerrar, eu vou encerrar porque assim, contando aqui uma história. Eu gosto, meu irmão, eu gosto de tirar daqui para mim. Se você tirar daqui para você, você vai ter transformação. Se você for construir essa igreja, antes de você construir, você prepara o que? Terreno. Você não vai fazer um templo na terra toda desgovernada, não é isso, irmão? Você vai preparar a terra primeiramente para construir o templo. O Senhor Jesus foi o alicerce da igreja. João Batista foi o que preparou a terra. Antes do Senhor Jesus vir, João Batista veio na frente. Se arrependei, que o reino de Deus é chegado. Ali João Batista estava preparando a terra para ser construído o templo do Senhor. E ali o Senhor Jesus, ele veio durante 3 anos. Ele construiu o alicerce do seu templo. E todos aqueles homens, aqueles 12 homens que ele escolheu, foi o que terminou a casa do Senhor. A casa do Senhor está pronta. Você, nós somos apenas o zelador da casa de Deus. Nós estamos aqui para quê, meu irmão? Para zelar a casa de Deus, para esperar o tempo que o Senhor Jesus, ele vai voltar e vai levar a sua igreja. Nós já estamos esperando por este tempo que o Senhor Jesus, ele volte, para que ele venha buscar a sua igreja, porque a igreja do Senhor já está feita, a igreja do Senhor já foi preparada. Hoje nós estamos zelando a casa do Senhor, hoje nós estamos zelando o nome do Senhor, hoje nós carregamos o nome do Senhor em nossas vidas. O que nós temos que fazer é zelar o templo do Senhor. E assim, meu irmão, eu agradeço a minha rica oportunidade no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Ouvimos
aí a palavra de Deus, né, irmãos? O culto foi uma bênção, vamos ficar de pé. E quinta-feira tem o nosso culto de doutrina, domingo é o nosso culto de Santa Ceia. Amém? Queria pedir aqui, Cristiano, quando for finalizar o culto, para orar pelos irmãos que estão enfermos, irmãos, né? Alguns faltaram hoje por questão de trabalho, mas o mais importante, né, irmãos, é que Deus esteve aqui e o Senhor foi fiel. Amém? Deus falou, irmão, com cada um, viu? Cada um que está aqui, irmão, vai levando a sua bênção, viu? A primeira a receber a bênção foi a irmã Neide. A levita ali, assim que chegou o profeta já foi logo entregando o recado. O Carlos que está ali atrás, o Carlos Alberto, né? Deus usou a obreira Cristiane poderosamente e vai levando a sua bênção. E o irmão, que eu não sei qual é a posição. Irmão, qual é a sua posição eclesiástica? Só tem? Você é diácono, viu? Gostei muito da sua palavra. Vi muita pureza no seu coração. Entendeu? Sinto que você é um homem de Deus, não é capa. E as portas da igreja estão abertas, viu, então? Se você quiser pregar novamente. Eu fiquei assim porque a irmã já chegou um pouco tarde. A irmã que é levita, né? Eu gostaria até de ver outras vezes você vir aqui. Vou me dar mesmo 30 minutos para tirar uns 3 louvores. 3 louvores, né? Com uns 15, né? Marcar outra vez, se a senhora vir outra vez, viu? Tem a terça, tem a quinta e tem o domingo, tá bom? E que as bênçãos de Abraão sejam derramadas sobre a vida de cada um de vocês, amor. Amém? Queria pedir que a obreira Cristiane finalizasse, fizesse. Dá lugar, Cristiane. Tu lá tá. É tu. É tu, é tu, é tu e é tu. Amém? Que Deus nos abençoe, irmãos, profeta. Sua palavra também. O profeta está não teórico não, mas está uma bênção. Glória a Deus, culto maravilhoso, né? Hoje nós vamos sair com a nossa bênção, né? Vamos orar ao Senhor para nós ir para nossas casas, né? Senhor, eu quero te agradecer, Paizinho querido, por esse culto maravilhoso, Pai. Pai, muito obrigado, Paizinho querido, muito obrigado, porque nós vamos sair com a nossa vitória, com a nossa bênção, Senhor. Senhor, eu quero te pedir tua bênção, Senhor. Cuida, Paizinho querido, cuida e cura, Senhor, da irmã Suzana, Senhor, que está enfermo, Senhor, visita ela, vai dando a cura, Senhor, vai dando a cura daqueles que não vieram para a tua casa, Paizinho querido, vai abençoando cada um, Paizinho querido, que não veio por questão de trabalho, Pai, acampa teus anjos ao redor das nossas casas, Paizinho querido, nos leva, Senhor, para a nossa casa na paz, nos protege, Senhor, nos protege no livro de todo mal, Paizinho querido, muito obrigado, Paizinho querido, por esse culto, um culto maravilhoso, Paizinho querido, que essa palavra venha penetrar no nosso coração, que a gente venha sair daqui fortalecido com a nossa bênção, Paizinho querido, porque eu estou saindo com a minha bênção, Paizinho querido, e eu creio que grande coisa o Senhor vai fazer nas nossas vidas, Paizinho querido. Abençoa, Senhor, abençoa nossa família, abençoa todos que se encontram aqui, e eu finalizo esse culto, Paizinho querido, te agradecendo e orando o Pai nosso. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós ao teu reino, seja feita a tua vontade, mas assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa o nosso pecado, perdoa os que estão ofendidos, nos livra de todo mal, porque tu é o reino, o poder e a glória que é dada para todos sempre, e aqueles que creem, digam amém. Muito obrigado. E o Senhor abençoe as nossas vidas. E volte sempre, viu? E a noite também,